Muito bem, eu quero que você aperte seu cinto aí para nós compartilharmos algo poderoso da palavra de Deus. Diga assim comigo, jamais esqueça. Esse é o tema hoje da nossa reflexão, da nossa mensagem. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11, nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas, para todos nós que estamos aqui, só uma pergunta. Se eu chamasse você aqui agora, nesse momento, para você contar um livramento que Deus fez na sua vida, você lembraria de algum? Quantos lembrariam? Amém? Um milagre, um livramento, um feito poderoso que Deus realizou na sua vida, com certeza, não só um, mas muitos feitos você iria lembrar, não é verdade? É verdade. E hoje eu quero, junto com você, antes de nós terminarmos, orarmos juntos e sairmos daqui tão cheio de Deus, e sendo essa pessoa, essa igreja, que nunca vai esquecer dos feitos maravilhosos que Deus realizou na nossa vida. Porque o que acontece na vida de algumas pessoas? Eu vou falar de algumas pessoas que eu sei que você não é uma pessoa dessa, certo? Na vida de algumas pessoas é que Deus realiza milagres após milagres, feitos após feitos, livramentos após livramento, e essas pessoas, elas vão esquecendo disso, vão deixando para trás. Eu já vi até pessoas que questionam com Deus. Já viu alguém questionar com Deus? Questiona com Deus. E aí, Deus, como é que é? Por que está acontecendo isso na minha vida? Parece que esquece tudo que Deus já fez no passado, e quantos milagres Deus já realizou, né, na vida dessas pessoas. Eu lembro até uma certa vez que alguém estava conversando com a minha esposa, uma irmã, e a minha irmã, essa irmã foi até engraçado, né, que ela usou uma linguagem, não sei se é paraense ou amapaense, não sei, é um daqui do norte, e ela falou assim: pastor, eu estava tão chateada com Deus. Olha só, com Deus, estava tão chateada com Deus, estava tão revoltada, porque eu orava e não acontecia nada, e eu ficava esperando, e parece que Deus não fazia nada. Eu dobrei o joelho e falei assim: égua Deus, por que isso? Eu digo, eita, que intimidade é essa, né? Égua Deus, por que não acontece? Eu digo, opa, mas as pessoas vão esquecendo, porque essa pessoa que estava falando isso para minha esposa, meu Deus, que história! Quantos milagres Deus já tinha realizado na vida dela, da família, do esposo, dos filhos, mas parece que no momento esquece. E nós nunca podemos esquecer o passado, os feitos de Deus. As coisas que não são boas, esquece. A Bíblia fala que tem que deixar para trás, mas os feitos que Deus fez, nós nunca vamos esquecer, porque são coisas extraordinárias que marcam a nossa história e a nossa vida. Se eu fosse falar aqui tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, que eu nunca vou esquecer das coisas grandes que Deus já realizou, meu Deus, seria todos os dias eu acordo e levanto as minhas mãos, lá na cama eu falo: Deus, obrigado, porque hoje o Senhor está me dando um novo dia, e obrigado por essa noite que o Senhor me guardou, eu, minha casa, minha família, meus irmãos, e hoje vai ser um dia diferente, relembrando, agradecendo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Qual o milagre que você lembra que Deus fez na sua vida? Qual um feito que você lembraria agora, nesse momento, que Deus fez na sua vida? Deus, Ele vai fazer livramentos, obras extraordinárias, coisas grandes, sempre faz através da nossa fé. Quem tem fé? Amém? Só você que tem fé, dá um glória aí. Ele age por meio da nossa fé. Então todos os milagres que aconteceram porque nós cremos. Nós pedimos, nos colocamos diante de Deus, e Deus vem e realiza, porque nós cremos nesse Deus poderoso, não é isso? É isso que a Bíblia fala. Quer ver? Primeiro texto, Hebreus capítulo 11, já é um texto conhecido, que eu sei que você já sabe, talvez decorado, mas eu quero que você anote aí na sua mente, no seu coração, na sua Bíblia, né? Grife aí, tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Diga assim: tudo é pela fé. Amém? Tudo é pela fé. E os grandes feitos vêm através da nossa fé, do nosso coração. Por exemplo, hoje tem milagre para você, amém? Hoje tem milagre para você. Hoje tem bênção para você. Hoje Deus, nesse momento agora, está pronto, está preparado para realizar milagre na sua vida, se você crer. Agora, aqui, você pode sair daqui com a bênção na sua vida, com a bênção na mão. Depende de você crer, depende de você acreditar. E uma das coisas que nos leva mais além da palavra de Deus, a aguçar a nossa fé, a crescer a nossa fé, e nós acreditarmos e crermos em coisas grandes, é sempre estar lembrando daquilo que Deus já fez, dos milagres que Deus já fez. Toda vez que você lembra de um milagre que Deus realizou na sua vida, ou na vida de alguém que você presenciou, ajuda você a crescer em fé, amém? Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Então nós sempre temos que lembrar, nunca podemos esquecer dos feitos que Jesus realizou em nossas vidas, os livramentos recebidos, aquilo que nós recebemos e fomos impactados em nome de Jesus. Nunca podemos esquecer. E até a própria Bíblia fala que nós temos que lembrar dos livramentos de Deus na nossa vida. E eu quero dar para você, poderia dar muitos outros exemplos, mas alguns exemplos de algumas pessoas que esqueceram dos livramentos de Deus, das obras de Deus, das coisas grandes de Deus. E esse povo de Israel aqui, que é o primeiro exemplo que eu quero dar para você, que esquecia, parece que esquecia rápido. Vinha ser um negócio, uma amnésia, um negócio na cabeça deles, que eles esqueciam rápidos, mas muito rápido, impressionante, que Deus estava fazendo milagre aqui, eles estavam vendo o milagre ser realizado, mas daqui a pouco eles já estavam questionando e falando: será que Deus pode nos dar comida? Será que Deus pode nos dar uma nuvem? Sabe, eles todo o tempo estavam, parece, esquecendo do que estava acontecendo, e são coisas, muitos milagres extraordinários, talvez que nós nunca vamos ver acontecer, mas esse povo aqui viu, impressionante, viu acontecer, mas quase sempre eles estavam esquecendo, deixando para trás, e sempre pedindo, e sempre questionando, e sempre murmurando, e sempre deixando para trás aquilo que Deus estava fazendo. Que nós possamos orar e falar: Deus, que eu nunca esqueça dos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida. O pastor Antônio Cirilo fala, numa canção muito linda dele, que o que eu daria ao Senhor pelos grandes feitos que Ele fez na minha vida? O que eu posso dar a Deus em benefício das grandezas que Ele tem feito na nossa vida? Na verdade é um salmo, E na canção dele ele fala assim: eu não tenho nada a oferecer, mas o que eu tenho, eu te dou, é o meu coração. O que nós podemos dar para Deus pelas maravilhas que Deus tem realizado na nossa vida? O povo de Israel esquecia rapidamente das maravilhas que Deus realizava na vida deles. É impressionante. No livro de Salmos, no capítulo 78, o salmista tenta mostrar um pouco como que Deus realizou milagres na vida desse povo. Deus fez coisas grandes na vida desse povo. Salmo 78, 11 diz: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, da terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e o fez passar por ele. Fez passar as águas com um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como nos rios, mas ainda assim continuavam a pecar contra ele e se rebelaram
de sorte no deserto contra o Altíssimo. Deus fazia milagres, e eles estavam esquecendo. Mas não era pouco milagre, era muito milagre. Imagina só, pensa só. Às vezes a gente fica lendo esses textos na Bíblia, essas histórias, parece um negócio, um filme, né, que nunca aconteceu. Mas quantos creem na palavra de Deus? A Bíblia diz que aconteceu. Imagina o povo desesperado e morrer, porque eles tinham saído do Egito depois de 10 pragas que eles viram. 10 pragas, uma coisa assim, sobrenatural, extraordinária acontecendo, todos eles participando, vendo o que estava acontecendo, e todas as pragas que assolavam o faraó e todo o seu povo não tocavam neles, eles não eram atingidos por aquilo, isso era Deus, agindo no meio do seu povo. E depois das 10 pragas eles saem, e a Bíblia fala que o faraó arrepende, vem atrás, eles iam morrer, porque nesse momento que o faraó vai atrás do povo de Deus, ele não vai atrás para trazer eles de volta para ser escravo, ele ia matar todo mundo, ele estava com raiva, ele estava desesperado para destruir aquele povo que tinha feito, ele pensando que o Deus dele tinha feito todo aquele estrago lá no Egito. Então o faraó vem e eles sabem que podem morrer, e Deus vai fazer um dos maiores milagres que a Bíblia mostra, um dos maiores livramentos que a Bíblia mostra. O que Deus vai fazer? Deus vai abrir um mar. Abrir um mar, já imaginou isso, irmão? Deus vai abrir um mar, se põe diante do rio Tapajós aqui, vá lá e fala assim: abre-te. Deus abriu o mar, esse rio aqui é a fichinha para o Mar Vermelho, mas Deus, diante deles e de Faraó, vai abrir o mar, A Bíblia diz assim: Deus abriu as águas de montão, se abriu o mar, eles passaram de pé enxuto talvez, e o faraó ali, Deus vai exterminar o exército de Faraó, com todos os seus soldados, e a fúria desse homem. Para quê? Para livrar, para trazer livramento para o seu povo. Só você que é povo de Deus, dá um glória aí, amém? Para trazer livramento para o seu povo. Eles saem, passam o mar, vê o livramento, vê a glória de Deus, vão dançar na presença de Deus, vão aplaudir, Miriam sai dançando, é festa, glória a Deus, maravilha, tudo está lindo, maravilhoso. De dia, quando chega a noite, eles já esqueceram de tudo. Está muito escuro. Cadê? Não tem nenhuma luzinha, uma tocha. Que negócio é esse? E as serpentes, e o escorpião, meu Deus, que Deus. Quantos estão comigo aqui? Esquecendo das grandes obras, dos feitos de Deus. Eu diria para você: nunca esqueça, porque eu tenho certeza absoluta, você que está aqui, você que está através das redes sociais, Deus já realizou coisas grandes na sua vida. Eu sei que Ele já fez milagre, eu sei que Ele já fez prodígios, e eu sei que você não esqueceu do que Deus realizou na sua vida. Mas esse povo aqui esquecia. Não tem água. Abre a água da rocha, toma água boa, e eles tomam água boa. Está muito escuro, Deus põe uma tocha de fogo, e eles vão andando no deserto, tudo está claro, mais claro do que as luzes de Santarém, de noite. Eles estão andando sem perigo nenhum das serpentes, ou dos escorpiões, ou qualquer fera do campo, porque Deus está protegendo. De dia, aquele fogo some, porque clareou, veio o sol do deserto, mas só que agora eles esqueceram do fogo, só que agora eles estão reclamando. Por quê? Porque está muito quente, está quente demais, Quando chove é inverno, e reclama do inverno. Quando tem sol é verão, reclama do calor, da energia, caro, brincadeira. Diga assim para o irmão que está do seu lado: tem que parar com isso. Não pode esquecer das maravilhas. Porque quando a gente lembra das maravilhas que Deus fez, nós vamos levantar nossas mãos e vamos glorificar Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê que Deus tem cuidado de você? Então você não pode esquecer dos grandes feitos que Deus realizou na sua vida. Não podemos esquecer. Mas esse povo estava, e agora eles estão reclamando porque tem sol quente demais, é calor demais, e a Bíblia fala que vem uma nuvem sobre eles, e eles vão andando aqui. Imagina isso, irmão, a nuvem vai andando,
Eles vão andando e a nuvem vai acompanhando. Aonde eles estão é sombra. Já viu? Não sei se já aconteceu com você. Você está em algum lugar, começa a chover, e você olha que lá na frente não está chovendo. É uma nuvem. Nasceram com o povo, eles não tinha sol quente para eles. Que maravilha aquele vento, né? E aquela sombra no deserto, milagre após milagres acontecendo. Estou com fome, e aí como é que vai ser? Vamos morrer no deserto com fome? Não, Deus vai abrir o céu e vai cair comida de todo lado aí, irmão. Vocês vão comer pão do céu, e é isso que acontece. Eles amanhece o dia, tem comida na mão deles. E eles comem, eles comem, eles comem, eles comem, uma comida que você nunca comeu e vai comer na sua vida. Deus providenciou. Já pensou, você está aqui, cai na sua mão? Aconteceu com eles. Mas já viu aquela pessoa que fala assim, todo dia só feijão, só ovo, só lasanha. Tem uns que reclamam de lasanha, só lasanha, só. Aí eles começaram a falar assim, só pão do céu, só pão. Eu falei, tudo bem, então agarra aí, que eu vou jogar um frango na sua mão. Aí começa a cair as cordonizas, tchá, e eles comem, só que eu não podia guardar, que estragava, e come, meu Deus, olha, irmão, só para você imaginar, a Bíblia diz que eles andavam no deserto e eles iam crescendo, as crianças iam crescendo. Sabe o que acontecia? A roupa deles cresciam, os sapatos, as sandálias cresciam, os pés cresciam, as sandálias cresciam, a roupa, a túnica deles crescia também, e nunca faltava nada para eles. Esse é o nosso Deus, Ele faz prodígio dia após dia, a sua necessidade vai ser suprida, aleluia. Mas parece que depois que acontecia isso, eles esqueciam. Depois do milagre, esqueciam. Que milagre Deus já realizou na sua vida? Que cura Deus já fez na sua vida? Que prodígio, que livramento já aconteceu com você? Você lembra? Eu lembro de livramentos na minha vida, e lembro de livramentos que Deus realizou na vida das pessoas que estavam perto de mim. Até na vida das pessoas que estavam perto de mim, eu não esqueço. Eu lembro de tantos livramentos. E quando eu lembro que Deus livrou amigos meus, pessoas que estavam perto de mim, eu levanto a mão e falo, meu Deus, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, não podemos esquecer, e nós precisamos sempre lembrar dessas coisas grandes, e poderosas, e maravilhosas. Eu nunca vou esquecer de Deus fazer um milagre, que até hoje eu não sei como que, mas eu não esqueço, mas eu sei que foi um livramento. Eu lembro uma certa vez que eu vinha para a igreja, nós congregávamos ali na Interventoria, ao lado do CR, agora é o estacionamento do CR lá, mas a igreja era lá, e nós tínhamos nossas vigílias, até pela madrugada, às vezes ficava lá 3, porque ia todo mundo embora, cansavam de orar, e a gente ficava até 4 da manhã, 5 da manhã, e quantas vezes eu saí daquela vigília, e eu precisava atravessar vários bairros aqui, para chegar em casa, e quantas vezes, eu não lembro de tantas vezes, que Deus me livrou, que Deus providenciou, que Deus me guardou. Ixi, eu estava falando para alguém esses dias agora, eu digo, olha, em 20 anos atrás, 25 anos atrás, Santarém era mais perigoso do que hoje, parece. A gente andava, você não podia andar sozinho. Eu lembro um irmão que me chamou um dia, porque toda vez eu passava na frente da casa dele, de madrugada, ia só com a minha bolsinha aqui de missionário, com a Bíblia dentro, um monte de folheto, né, novo convertido, e eu passava na frente da casa dele, e eu lembro que algumas vezes o irmão estava lá no portão, 3 da manhã, ele ficava olhando, e uma vez ele me chamou e falou assim, irmão, você aceita um conselho? Eu falei, diga, não faça mais isso não. Eu falei, o que, irmão? Você passa aqui 3 da madrugada sozinho, irmão, você não tem medo? Eu falei, tenho, mas eu confio em Deus, eu confio que Deus é comigo, eu não vou parar de ir para a vigília, de orar, de fazer aquilo que eu sinto prazer de fazer, por causa do medo. Ele falou assim, então ore muito, irmão, porque é muito perigoso.
Eu acho que 2 ou 3 vezes na frente da casa dele quase me pararam, várias vezes com faca, com arma, né, assaltando. Eu fiquei lá só olhando, dizendo: Deus, é agora que essa oração vai surgir efeito, né? Mas eu lembro uma das vezes, dessas tantas vezes, que quando eu cheguei perto da casa desse irmão, que eu olhei para frente, irmão, mas apareceu uma gangue, sabe gangue? Nesse tempo é o tempo das gangues. Tinha gangue, um bairro não podia entrar no outro porque o negócio pegava, era muito perigoso. E quando eu ia chegando próximo à casa do irmão, surgiu uma gangue, eram uns 30 ou 40. Aí você só via no escuro brilhar assim, né? Era teçado, era faca, era espingarda, era arma caseira, né? Naquela hora que eu vi aquilo ali, eu parei, eu falei assim: hoje, ó Deus, faz o negócio. Se eu correr, o negócio está complicado, não podia correr. E eu parei com a Bíblia aqui, fiquei olhando e falei: Deus, e aí? Irmão, impressionante, eu vou contar isso para você, nunca esqueço. Parou uma moto do meu lado, na hora, vrum. Aí a pessoa falou assim, parou uma moto do meu lado e a pessoa falou o meu nome, porque chamava por um outro nome, um apelido lá, né? Falou o meu nome. Não, isso eu já esqueci. Chamou pelo meu nome e falou assim: sobe aí, Luiz. Irmão, eu não queria saber de quem era a moto, não queria saber quem era. Eu pulei atrás da moto e ele só falou isso: sobe, Luiz. Eu subi, ele passou no meio da turma. Agora, impressionante, ele parou na frente da minha casa e falou: tchau. E eu assim, naquele negócio ainda, meu Deus, que maravilha, apareceu essa pessoa com um capacete. Eu não me toquei de perguntar quem é você, a cor da moto, a placa, não lembrei de nada. Quando eu vi o negócio, já tinha sumido, aí que caiu a ficha. Quem era? Como é que ele sabe o meu nome? Que ninguém chama quase pelo meu nome, só os crentes da igreja. Como que ele sabia a minha casa? Que moto é essa que eu nunca vi? Não tem nenhum amigo que tem uma moto dessa. Aí veio a questão, era um anjo. Só devia ser. Porque desde aquele dia, eu já devo ter parado perto dele por aí, mas não conheço, irmão, desse anjo. Porque ele estava de capacete nesse dia. Mas esses feitos, aquilo foi um livramento. Aquilo foi um momento que Deus realizou um milagre. Porque com certeza, se não acontece isso, o negócio ia pegar, irmão. Ó, eu corria demais. Sei, só Deus. Mas Deus faz livramentos, quantos creem nisso? E eu nunca esqueço que um dia Deus me livrou. Podia ser um anjo ou não, só sei que eu nunca mais vi essa pessoa. E Deus foi lá e resolveu o problema. Quantos creem que Deus resolve o problema, amém? Ele resolve, ele vem na hora certa. Agora eu não vou esquecer disso aqui, de tantos outros milagres que aconteceram. Eu lembro uma certa vez que eu parei também dessas vigílias abençoadas, que eu ia, e quando eu vi, tinha já uns 5 perto de mim assim. Falei: opa, era tão rápido, irmão. Tinha uns 5 perto de mim, e tinha um com um cano da espingarda no meu sapato, assim, ó. Eu fiquei, ele falou: que número é? Eu falei: 30, eu fiquei olhando, 37, ele falou: é pequeno, vai embora. Graças a Deus que era pequeno, né, irmão? Se fosse um 39, 40, eu tinha ficado sem sapato. Eu falei: é 37, 38, ele falou: não serve em mim, pode ir. E eu saía, né? Amém, obrigado Jesus, andando rápido. É quando eu ia lá 2 quarteirão, quando eu vi, vinha um correndo, eu falei: para! Eu falei: Jesus amado. Eu falei: arrependeu, vai levar meu sapato. Aí ele chegou e falou assim: toma aí tua carteira, não tem nada mesmo. Eu tinha pego a minha carteira, eu não tinha nem visto. Não tem nada mesmo, só o documento, pega. Eu digo: ainda é bonzinho, ó, para ver como Deus faz. Então estou falando para você coisas que parecem nesse momento tão, né? Mas são livramentos. Quantos amigos eu vi morrer por coisas tão
pessoas morreram, pessoas sofreram danos, né? Mas o livramento de Deus sempre vem e vai nos tirando dos momentos difíceis. Diga comigo assim: eu não posso esquecer. Jamais esqueça dos livramentos de Deus na sua vida. Lembro uma vez que eu estava no hospital e o médico, ele era grandão. Ele entrava na sala assim, chega a tremer, gente. Ele chegou e falou assim: parou de doer? Estava com um problema. Eu falei: não. Ele falou assim: amanhã de manhã nós vamos. Ele fez assim: nós vamos fazer uma cirurgia. Falei: ai, Jesus. Eu não era crente, mas naquele dia eu lembrei de um amigo meu, que a mãe dele era da Assembleia de Deus. E eu falei: Deus, eu já ouvi tantas vezes a mãe do meu amigo orando e ela dizendo que Deus faz milagre. Faz um milagre aí. Amanhã de manhã eu quero sair daqui. Olha o desespero. E eu lembro que naquele dia chegou aquele homem cedo, aquele médico lá, abriu aquelas portas, né? Chegou lá e falou assim: e aí, como é que tá? Eu falei assim: estou bem, estou muito bem. Está doendo? Eu falei: não está doendo. Ele fez os exames todos para cá, para ali, e falou assim: ok, não está doendo mesmo, né? Tá, pode ir embora. Daquele dia em diante eu nunca mais senti nada até hoje, graças a Deus. São milagres, livramentos. Nos momentos difíceis, nos momentos de crise que a gente ora, Deus ouve. Eu não era crente, mas Deus ouviu a minha oração naquele dia, porque eu usei a fé de alguém que eu vi que um dia tinha orado e disse que Deus fazia milagre. Quantos estão comigo aqui? São coisas que nós não podemos esquecer, e eu poderia contar tantos exemplos, mas é interessante que Moisés vem aqui em Êxodo capítulo 13, e vai dar uma palavra e diz assim: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Sabe o que Moisés estava dizendo? Moisés está dizendo assim: vocês não podem esquecer desse dia, esse dia que vocês estão deixando de ser escravos, porque vocês eram escravos, morreram tanto, foram mais de 400 anos de escravidão, e morreu gente, nasceu gente, se tornaram escravos. Só que nesse momento Moisés está dizendo assim: não esqueçam desse dia que o Senhor, o teu Deus, está te tirando da escravidão. E olha, vocês têm que lembrar desse dia e lembrar os seus filhos desse feito. Diga assim: não podemos esquecer. Você lembra o dia que você chegou na igreja quebrado, com problema? Ou no dia que alguém foi fazer uma visita para você, que você estava lá, talvez até dizendo assim: Deus, faz alguma coisa, o Senhor existe? Eu já vi tanto testemunho assim, né? O Senhor existe, manda alguém, e parece alguém batendo palma lá, e vai conversar com você, está lá com problema financeiro, problema espiritual, problema na família, está todo quebrado, como diz o irmão, pior do que arroz de terceira, irmão, todo quebrado, só um pedacinho, e Deus chegou lá, sacudiu você, transformou você, limpou você, restaurou você, fez você, tirou você do pecado, fez você um homem santo, mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou a sua família, mudou a sua casa, e hoje você está aqui feliz para a glória de Jesus. Você pode lembrar desse dia em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. São os feitos de Deus. E era isso que Moisés estava dizendo para esse povo, falando assim: vocês não podem esquecer do dia da salvação, vocês não podem esquecer do dia do livramento, do dia que Deus, com a mão forte e poderosa dele, livrou vocês da mão de Faraó. Vocês não podem esquecer. Ele está falando para eles: não esqueçam. Diga para o irmão que está falando assim: nunca esqueça. Diga: jamais esqueça. Não esqueça desse dia. Eu sabia que a maioria das igrejas que esfriam, pastor, tem igreja fria? Tem. A maioria das igrejas, do povo que esfria, você sabe por que eles esfriam? Porque eles esquecem do Deus que eles servem. Eles esquecem das maravilhas de Deus. Eles esquecem dos benefícios de Deus. Eles esquecem, deixam para trás os livramentos que Deus realizou nas suas vidas. E eles começam a entrar num nível diferente.
Mas é interessante que, se você for olhar no Novo Testamento, você vai ver um fato interessante. Parece também que os discípulos esqueciam rapidamente dos milagres que Deus fazia. Mas certa vez a Bíblia fala que Jesus vai andando com os discípulos, entram numa cidade, e naquela cidade os fariseus, eles vêm para Jesus. Eu não vou entrar em detalhes sobre os fariseus, mas você sabe quem são os fariseus. São aqueles que questionam, aqueles que acham que sabem muito, aqueles que acham que são o dono da verdade e não aceitam muita coisa. Jesus entrou naquela cidade e os fariseus vieram até ele. E a Bíblia fala que os fariseus queriam um sinal. Nos dê um sinal, nos mostre um sinal, um milagre. E a Bíblia fala que Jesus nem ficou naquela cidade e falou que não ia mostrar sinal para eles. Entrou no barco. Eles começaram a viajar para outra margem, para outro lugar, e Jesus continuou falando sobre os fariseus com os discípulos. Você pode ler esse texto lá. Começou falando e começou a falar do fermento dos fariseus, cuidado com o fermento, para não levedar a mar, aquela coisa. Começou a falar, e os discípulos achavam que Jesus estava falando dos pães, porque eles tinham esquecido dos pães. Eles tinham esquecido de levar os pães. E Jesus está falando de outra coisa. Eles questionam e perguntam para o outro: ele está falando essas coisas porque nós esquecemos de trazer a janta? Os pães? A Bíblia fala que Jesus notou que eles estavam questionando, ou conversando um com o outro, e falaram assim: vocês estão preocupados com os pães? Vocês já esqueceram que uns dias atrás nós multiplicamos 5.000 pães? Vocês já esqueceram que mais uns dias depois eu multipliquei mais de 4.000 pães? Vocês esqueceram? Vocês não têm que preocupar com essas coisas. E é interessante que eu grifei aqui no livro de Marcos, essas palavras interessantes que Jesus vai falando para eles dentro daquele barco. Porque e Jesus começou a notar que eles estavam esquecendo dos milagres. Estavam esquecendo, parece que o que aconteceu apagou da mente deles. E nós nunca podemos esquecer dos feitos de Jesus na nossa vida e na vida das pessoas. E aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 17 em diante, mas essa parte do texto eu grifei que eu achei interessante. Jesus diz: ainda não considerastes, nem compreendestes? Quantas vezes Deus está falando assim: você ainda não entendeu o que eu estou fazendo na sua vida, o que estou fazendo na sua história é outra, tem milagre acontecendo dia após dia, você ainda não compreendeu. Ele estava falando isso para os discípulos. Vocês ainda não compreenderam ou compreendestes? Tendes no coração um coração duro, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos sobraram, vocês lembram? E Jesus começa a perguntar para eles: vocês estão lembrados que em meio a uma multidão, eu falei para vocês, vamos dar comida para eles, e vocês falaram que comida, tem que despedir esse povo. Eles falaram assim: não, nós vamos dar comida para eles. E nós multiplicamos 5.000 pessoas comeram de 3 pães e 5 peixinhos. Vocês lembram disso? Vocês lembram que as pessoas colocavam a mão no cesto e saía pão, colocavam a mão no cesto e saía pão, colocavam a mão no cesto e saía pão, colocavam a mão no cesto e saía peixe, não foi 100, 200, 300, 1.000, 2.000, foram 5.000 ou mais de 5.000, vocês lembram disso? E vocês lembram quantos cestos sobraram dos 5.000? Vocês levaram mais de 12 cestos. Mas vocês lembram também que logo depois, alguns dias depois, não faz muito tempo, foi 2 semanas atrás, nós demos pão para mais de 4.000 pessoas, e foram 4.000 pessoas colocando a mão no cesto e tiraram o pão para 4.000 pessoas, e vocês lembram quantas mil comeram, e vocês lembram quantos cestos sobraram? Foram mais de 7 cestos que sobraram cheios de... Vocês já esqueceram disso? Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo, porque parece que não ficava gravado na mente deles os milagres. E a Bíblia fala que nós temos que relembrar
os livramentos de Deus. Nós temos que deixar esses livramentos, sabe como? Frescos, diga assim comigo, frescos, na nossa mente. E nunca esquecer das bênçãos que Deus realizou na nossa vida. Amém? Quantos estão comigo aqui? Sempre relembrar. No Salmo 78, versículo 41, diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Olha só, que povo é esse que recebe milagre e esquece de Deus? Sabe, todas as vezes que o povo de Israel entrou em cativeiro, é porque eles esqueceram dos milagres de Deus. Todas as vezes que esse povo vai sofrer, todas as vezes que esse povo vai entrar em um momento difícil, é porque eles esqueceram dos livramentos que Deus realizou nas suas vidas. E nós não podemos esquecer disso. Então, a primeira coisa que eu digo para você nessa manhã, primeira coisa que eu quero enfatizar para você: nós não podemos ser igual o povo de Israel, de esquecer. Não podemos ser igual os discípulos, de esquecer das maravilhas que Deus fez na sua vida. Segunda coisa, guarde isso na memória. Diga assim, na memória. Os livramentos que Deus tem feito na sua vida, guarde isso na memória. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem na tua alma. O Moisés está falando para o povo aqui em Deuteronômio: olha, irmãos, vocês têm que guardar isso na sua alma, guarde isso na sua mente, põe isso na sua cabeça, na sua mente, deixa isso fresco, lembrem dos livramentos do Senhor, não esqueçam desses livramentos, porque Deus realmente tem feito coisas grandes. Ele está aqui enfatizando para o povo não esquecer desses livramentos. O que eu tenho que fazer? Diga assim: guardar na minha mente. Põe a mão na cabeça e fala assim: Espírito Santo, me ajude a lembrar dos grandes feitos. Dos grandes feitos. Tem gente que só lembra na hora do desespero. Não é isso? Na hora que está precisando, está desesperado, aí lembra: meu Deus, o Senhor existe. E nós precisamos lembrar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Todo momento que você tiver, faça isso. Terceira coisa, faça como Davi. O que Davi fez? Ele não esqueceu, ele guardava fresco na sua memória as coisas grandes que Deus fez na sua vida. E a Bíblia fala que agora o Davi vai ser conduzido, Deus vai levar o Davi lá para o campo de batalha, e o Davi chega lá para ajudar os seus irmãos, mas no momento que ele chega lá para ajudar os seus irmãos, o que está acontecendo naquele lugar, irmão? Está tendo um confronto, tem um gigante, que está afrontando o povo de Deus, e aí você vai ver, sabe o que? Você vai ver o povo de Deus, o exército de Deus, todo amedrontado. Sabe por quê? Porque parece que eles esqueceram de quem era o Deus deles. Parece que eles esqueceram de que Deus tinha dado vitória após vitória, livramento após livramento para eles, mas agora eles estão recuando, estão com medo daquele gigante. E a Bíblia diz que o Davi vai para a presença do rei, e lá na presença do rei, sabe o que o Davi vai fazer? Ele vai falar assim: eu vou lá lutar contra esse gigante, meu rei Saul. Aí o Saul fala: mas como, Davi? Ele fala assim: deixa eu contar para você umas histórias poderosas. E ele vai fazer, sabe o que? Ele vai relembrar, ele vai contar para o seu rei os livramentos que Deus tinha feito na sua vida. E ele começa a contar. Uma certa vez estava no campo e apareceu um urso. Você sabe qual é o tamanho do urso em pé, irmão? 2,75 m, o mínimo. Ele apareceu o urso, eu lutei com o urso, venci o urso, Deus foi comigo, rei. Mas da outra vez apareceu um leão. Você sabe o tamanho de um leão em pé? E o leão foi vencido. Deus me deu o livramento, Deus me abençoou, Deus me deu graça, e eu venci o urso, e venci o leão, e livrei as ovelhas do meu pai. Pois eu quero dizer para você que da mesma forma que eu me lembro que aquele urso caiu por terra, que eu me lembro na minha mente aqui, que aquele leão caiu por terra, esse gigante também hoje vai ser vencido.
Sabe, quando você lembra dos livramentos de Deus, das obras que Deus fez na sua vida, e você não esquece dos milagres, toda vez que você se colocar diante de uma situação, diante de um gigante, diante de um problema financeiro, diante de um problema familiar, lembre que Deus é contigo, lembre que Deus já fez milagres, lembre que você está de pé, porque Deus te levantou e te colocou de pé, e o milagre vai continuar acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Quantos estão comigo? Dá um aplauso para Jesus, aleluia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 diz: Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e o Senhor seja com você. Eu quero dizer uma coisa para você hoje: vá, e o Senhor seja contigo. Não esqueça, porque eu tenho certeza que muitos leões você já derrubou, muitos ursos já caíram por terra, muita coisa grande já aconteceu na sua história de vida, muitos benefícios e milagres e livramentos já aconteceram na sua vida. Quando você lê a história do Sansão, aquele homem forte, que levantava portões da cidade, levava no ombro, era muito forte, mas é interessante que se você lê a história desse homem, a Bíblia diz que ele lembrava dos feitos que Deus tinha feito na sua vida. E a Bíblia diz que uma vez que a Dalila aprontou toda aquela situação para o Sansão, cortou o cabelo dele, e o Sansão estava lá, achando que estava tudo bem. É interessante as palavras do Sansão, você pode ler lá. Aí eu falo que a Dalila chama o Sansão de manhã e grita, fala assim: o inimigo chegou, os filisteus chegaram para te prender, Sansão. E a Bíblia fala que o Sansão levanta, estava dormindo, e ele se levanta e se prepara para a guerra, e ele fala assim: mais uma vez o Senhor vai me dar vitória, mais uma vez o Senhor será comigo. Sabe por que mais uma vez? Porque ele lembrou e lembrava de que muitas outras vezes, sem contar, ele lembrava das vezes que ele pegou uma queixada e matou 1000. Ele lembrava das vezes que Deus deu livramento para ele, lembrava das vezes que ele estava cansado de tanto lutar e vencendo o inimigo, e ele clama a Deus, e a Bíblia fala que Deus dá água, dá rocha para o Sansão. Ele lembrava dos feitos que Deus tinha feito na sua vida, porque mais uma vez, já viu aquela canção? Faz de novo, Senhor, mais uma vez. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus está pronto para fazer. Você crê nisso? Deus está preparado para fazer de novo. Ele tem milagre para você hoje, mas nunca se esqueça dos benefícios, dos livramentos de Deus na sua vida. Nunca se esqueça. A Bíblia diz quem você era, quem você era. Um dia a Bíblia diz isso, que eles lembram Davi, ele já era rei, e o profeta fala: lembra de onde você saiu, de trás das malhadas. Lembra os livramentos de Deus na tua vida, Davi. Lembra quem você era, e você está aqui hoje, porque Deus é contigo. Quantos creem que Deus é contigo? Fica em pé, eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, a Bíblia diz que Deus não muda. Você crê que Deus não muda? O mesmo Deus dos tempos passados, que a Bíblia diz no texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, diz que os antepassados romperam em fé, e eles alcançaram os prodígios e milagres pela fé. Quantos têm fé aqui? O mesmo Deus que no dia que você entregou sua vida para Jesus, estava com você, Ele está hoje, Ele não muda. Sabe o que a Bíblia diz? Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Isso quer dizer que você está embaixo dos olhos de Deus. Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Que Deus vai se mostrar forte para você. Ele é poderoso para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele.
Sabe onde vai manifestar Deus, os milagres de Deus, a presença de Deus, os livramentos de Deus? Na vida daquele que o coração é totalmente dele. É na vida daquele que nunca vai esquecer o que Deus começou na sua vida, que nunca vai esquecer dos milagres que Deus começou a realizar na sua vida, que nunca vai esquecer dos benefícios que Deus começou a realizar na sua vida. É sobre esse que Deus vai realizar milagres. Diga, tudo é pela fé. Quantos creem que Deus tem milagre para você hoje? Feche seus olhos.